Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 35 a 39. O tema da ministração dessa noite é: você sabe para onde você está indo? Pergunta para a pessoa do seu lado agora. Pergunta: você sabe para onde você está indo? É isso, né? Irmãos, às vezes você está caminhando com uma pessoa. Quando vim de Itaperuna, eu comecei a trabalhar no prédio central ali do tribunal. Aí eu tinha que assinar um documento que era num outro prédio onde eu não sabia, eu não sabia onde era. Então tinha uma colega lá, trabalhando comigo, ela falou assim: eu vou junto com você, porque eu te indico o caminho. E nós fomos. Demos a volta, passamos pela Cinelândia, passamos pela Lapa, pegamos uma ruazinha, aquilo um sol enorme, e fomos andando. Quando eu via, nós estávamos no Antônio Carlos. Eu falei: nós voltamos. E ela falou: eu acho que eu peguei alguma rua errada. Eu falei: eu tenho certeza que você pegou alguma rua errada. Nós demos uma volta ao mundo e voltamos ao mesmo lugar. E às vezes a nossa vida acontece assim. Até hoje eu falo para ela: você sabe onde você está indo? Ela fala assim: eu estou indo almoçar. Você sabe onde é o restaurante para você não correr risco, né? Então, a pergunta que a gente precisa fazer é essa: você sabe para onde você está indo? Porque a gente precisa ter essa noção. Eu tenho um objetivo, uma meta. Então eu tenho que seguir nessa direção. A palavra de João, capítulo 1, versículo 35, diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Fala comigo, que buscais? Não, fala com força. Parece que você está preocupado com o cachorro quente que a Jane fez. Entendeu? Está todo mundo aqui, cachorro quente. Não, eu falei para você: que buscais? Fala comigo, que buscais? A minha professora do primário, tia Terezinha, ela fazia assim, todo mundo numa só voz, 1, 2, 3, aí todo mundo falava. Não podia falar assim, tudo picadinho. Quem falava picadinho é porque não era bom aluno. Tem que falar no mesmo, em uníssono. Fala, em uníssono. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você não estudou com a tia Terezinha? Isso. Então, vamos falar. Que buscais? Melhoramos, vamos melhorar isso. E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Querido Deus, meu Pai amado, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, Pai. E que ela nos inspire nessa noite, que ela nos transforme. Pai, o teu Espírito Santo esteja agindo em cada coração aqui presente, meu Pai. Cerca este lugar para que nenhum espírito de discórdia, de preguiça, de distração atrapalhe o nosso entendimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Irmãos, essa história de Jesus, ela é bem interessante, porque as pessoas tinham uma curiosidade com relação a Jesus e continuam tendo. As pessoas continuam olhando para Jesus e continuam curiosas. Durante as nossas leituras do Evangelho, você vai encontrar diversas pessoas que vêm ao encontro de Jesus. Pessoas vêm ao encontro de Jesus porque querem encontrar algo em Jesus. Ninguém procura Jesus apenas por procurar, né? As pessoas procuram Jesus porque tem algo, querem algo, né?
E a palavra diz que Jesus estava passando e João Batista olhou e falou assim: eis aqui o Cordeiro de Deus. Me mostra que Jesus estava bem perto, bem próximo deles. O que João falou já evidencia que aqueles homens conheciam o que significava a frase, o Cordeiro de Deus. João deve ter explicado para eles muitas vezes. Deus estava dando para nós um cordeiro. Quando os hebreus saíram da terra da escravidão, Deus falou para eles o seguinte: vocês têm que matar um cordeiro puro, santo, sem defeito. E o sangue do cordeiro você vai passar no umbral da porta. E o anjo vai passar por sobre a sua casa. A casa onde estiver o sangue no umbral, o anjo vai passar. E todo judeu fez isso, passou o sangue na porta. O anjo então passava. Essa é a passagem. Páscoa. Páscoa cristã significa exatamente crer que Jesus é o Cordeiro de Deus. Aquilo que João estava falando para seus discípulos é o que eu estou falando para você. Deus foi nos ensinando durante o Antigo Testamento todo que tudo aquilo simbolizava o que era Jesus. Jesus, então, é a concretização do plano do Pai de salvação da humanidade. Deus estava dando o Cordeiro. Assim, quando Abraão pegou o seu filho Isaque e levou, Deus falou assim: vai, leva Isaque, porque você vai sacrificá-lo. Quando Abraão subiu o monte, e aí, chegando lá em cima, na hora de passar a faca, o anjo segurou a mão e falou: não faça isso. Porque Deus não tinha intenção de matar o menino. Porque Deus é um Deus diferente. Sabia que aqueles deuses da época, eles exigiam o sacrifício de crianças. E no livro de Levítico isso é proibido. Quando Deus detém a mão de Abraão, na verdade ele está dizendo para Abraão: eu sou um Deus diferente. Fala assim: eu sou um Deus diferente, que não quero sacrifício. Agora fala assim: eu quero misericórdia. É isso que Deus está ensinando. Deus não quer ensinar sacrifício. Então detém a mão. Aí o filho vira: e aí? E agora? Abraão falou assim: Deus está providenciando um cordeirinho. Tinha um cordeirinho que Deus colocou ali, né? E agora, Senhor, os meus pecados, a minha vida torta, tudo aquilo que eu fiz, o mal que é da minha natureza humana, o pecado que está arraigado, e agora o que eu faço? Deus está providenciando o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Quem é o cordeiro? Jesus. Então João virou e falou assim: eis o Cordeiro de Deus, eis aqui perto, o Cordeiro de Deus. Os discípulos olharam e falaram assim: ah, então eu vou seguir. E foram, seguindo a Jesus. Jesus estava caminhando. Aí Jesus olha e fala assim: o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Tem uma porção de gente que, igual a esses, estão seguindo a Jesus. E Jesus continua perguntando: o que é que você quer? Tem gente que fica curiosa. E aí eles perguntaram para Jesus: onde moras? Onde moras? Sabe por quê? A curiosidade deles é saber da intimidade de Jesus. Eles queriam se aproximar de Jesus. Eles queriam descobrir qual era a história de Jesus. Hoje nós temos uma porção de gente que também quer fazer a mesma pergunta: onde moras? Qual é o lugar onde eu encontro Jesus? Qual é a casa de Jesus hoje? Muitas pessoas estão buscando Jesus em lugares diferentes. Se alguém perguntasse para você hoje onde Jesus mora, o que você ia responder? Né? Em Cafarnaum. Jesus mora lá em Cafarnaum, tem a casa dele lá. Ou você ia pegar e falar assim: olha, há um estudo histórico que diz que Jesus viveu com os essênios por um bom tempo,
Também há outras, não. Qual a resposta que eu daria quando me perguntasse assim, mestre, onde moras? Onde mora Jesus? Eu ia responder, Jesus está morando em mim, porque eu sou templo vivo do Senhor, amém? Quem é templo do Senhor, possa dizer glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus pergunta o que buscais, essa pergunta eu quero passar para nós, para que você possa responder, o que você está buscando na sua vida? É isso que Jesus está perguntando para nós. É por isso que a ministração está com essa pergunta, você sabe para onde você está indo? Quer dizer, o que me traz sentido na minha vida? O homem pode ter muitas coisas na vida, ele pode ter um bom emprego, bom dinheiro, pode ter uma série de regalias, pode ter um monte de coisa, mas se a vida dele não tiver sentido, ele não será feliz. É preciso que a vida do homem tenha sentido, significado, que ele se sinta útil para o outro. Ninguém é útil para si. O amor, ele não existe no coração isolado de alguém. O amor, ele exige reciprocidade. Por isso que Jesus olha para aqueles homens e pergunta, o que vocês estão buscando? E Jesus olha para a gente na igreja e fala assim, vocês estão aqui na igreja buscando o quê? Olha a seriedade dessa pergunta. Você está buscando o quê aqui na igreja? Eu vim aqui, eu gosto de vir aqui. Gosto, bato papo com um, bato papo com o outro. Vez ou outra fazem um cachorro quente aqui no lugar, tremendo. Tem um monte de respostas. Eu gosto de louvar. Eu tenho uma amiga que ela só fala assim, eu gosto da igreja louvar. Você gosta de ir da igreja louvar? Adoro louvar. Tem outros que falam assim, eu gosto de ir na igreja, que eu gosto de ficar sentado, ouvindo uma boa palavra. Mas tudo isso é importante, mas não é só isso. O que Jesus está perguntando, qual o sentido da sua vida? O que você está buscando na sua vida? Quando você não estiver aqui, o que vão falar de você? Eu sempre penso que a minha forma de me tornar eterno neste mundo é eu marcar a vida das pessoas. Marcar a vida das pessoas é uma maneira de eu alcançar o coração dessas pessoas. Quando eu era professor, lá na cidade de Itaperuna, não era Barbacena, mas era lá em Itaperuna, eu dava aula e gostava de conversar com os alunos, brincava com os alunos, e levava os alunos para a biblioteca, e às vezes os alunos falavam assim, vamos ler o que na biblioteca? Eu falei, leia qualquer coisa que você queira. Qualquer coisa aí. Posso ler biologia? Pode. Não me perguntando, você pode ler. Biologia, química, as pessoas entravam no Colégio do Estado, mexiam na biblioteca toda lá, liam, ficavam lá lendo, estudando. E a gente conversava sobre um monte de coisas. Às vezes eu levava até o violão. Aí um dia, muito tempo depois, uma menina escreveu uma crônica sobre as lembranças dela do tempo do colégio. E ela narrou um dia de aula do professor Francisco. E aí, quando eu me lembro disso, eu falo assim, eu devo ter marcado a vida de muitas pessoas. Eu fui para Itaperuna, daqui de Niterói, fui para Itaperuna, sei lá, o Lucas está com... Meu filho, 29 anos. Tá velho, hein, filho? Tá velho, hein? Eu fui para Itaperuna daqui 29 anos atrás. Quando eu cheguei a Itaperuna, uma turma da faculdade que eu lecionei, foi a primeira turma, fez uma festa de encerramento. Eu fui a essa festa, me lembro que a Ana, mãe do Vitor, tocou nessa festa junto com o pai. Agora eu recebi uma mensagem que eles querem fazer o reencontro dessa turma. Eu falei, mas 30 anos depois, dá até medo, né? Dá até medo. Essas coisas de reencontrar, você até tem horas que você olha para a pessoa, lembra de mim, professor? Olha, de fato, eu digo, o tempo para você passou pesado, né? Passou pesado, né? Porque a gente precisa deixar marca no coração dos outros.
A gente precisa deixar marca no coração da esposa, no coração dos filhos, dos amigos, né? Quando a Aninha vem para cá, deixa a bela cidade de Cruzeiro, na internet todo mundo fala assim, vai não, eu vou chorar de saudade. Isso é um pessoal mentiroso, pessoal, né? Mas por quê? Ela marcou a vida das pessoas lá, né? Quando eu olho, por exemplo, a família da Aninha, eu falo assim, puxa vida, eles devem estar com tanta saudade dela quanto eu estou com saudade do Gabriel. Por quê? Porque a gente tem laços de amor, né? O Flávio passa 60 dias por ano de férias. É o único caso aqui de Niterói, né? Passa esse tempo todo, circula pelo Brasil todo, né? E volta. Quando a gente vê ele chegando, fala assim, graças a Deus chegou bem. Marcar a vida dos outros, porque nós precisamos buscar ser uma presença de Deus na vida dos outros, amém? Quando alguém perguntar assim, o que você está buscando na igreja? Eu estou buscando ser um evangelista, ser um representante de Jesus na vida das pessoas, porque Jesus está nos convidando. Jesus não faz cerimônia. O que a gente vê às vezes na igreja é as pessoas fazendo cerimônia, mas Jesus não quer fazer cerimônia. Jesus, quando pergunta, o que vocês estão buscando? Ele fala assim, onde você mora? Como é que é a sua vida? O mundo está perguntando onde Jesus mora. Tem muita gente falando, Jesus morava em Cafarnaum. A casa de Jesus era perto da casa de Pedro. A casa de Jesus ficava numa esquina. Tem muita gente fazendo isso. Tem gente que fala o seguinte, eu consegui. Mônica, a mãe de Agostinho, ela fez uma campanha e tinha as indulgências, tinha relíquias, eles buscavam relíquias. Constantino, aliás, a mãe de Constantino, dizia que tinha encontrado a verdadeira cruz de Cristo. Então isso foi vendido por toda a Europa. Se juntassem todas as relíquias, daria para construir pelo menos umas 3.000 cruzes, porque todo mundo tinha um pedacinho da cruz de Cristo, né? Então, por que isso? Porque as pessoas querem um Cristo que seja imóvel, fixo. Eles constroem e colocam na parede um boneco, como se aquilo pudesse reagir. Jesus está perguntando para a gente assim, o que você quer? E eu estou perguntando, Senhor, onde você mora? Onde você mora? Eu quero morar dentro do seu coração. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir e deixar que eu entre, eu vou entrar, fazer cear junto dele. O que significa isso, irmãos? O que significa isso? Sabe o que significa? Significa que Deus quer que você ore mais. Fala assim, Deus quer que eu ore mais. Mais. Só encontra quem busca. Só vai saber onde Jesus está aquele que está buscando encontrar onde Jesus está. Não adianta a igreja celebrar, não adianta a igreja cantar, se pessoalmente eu não largo aquilo que eu fazia antes, se eu não largar João Batista e seguir a Jesus, eu não vou descobrir onde Jesus mora. Eu preciso estar descobrindo onde Jesus mora, para que não haja engano. Tem muita gente que às vezes se engana porque está procurando coisas nos lugares errados. Está procurando um Cristo de madeira, está procurando uma cruz de madeira, está procurando imagens enganadoras e está criando imagens também dentro de um Deus que não é verdadeiro. Porque às vezes nós olhamos uma pessoa e falamos assim, idólatra tem uma imagem, mas eu às vezes construo dentro de mim imagens de Deus que não correspondem à verdade. É um Deus que me acomoda, é um Deus que se moldou ao que eu sou. Então eu estou buscando uma coisa errada. Uma coisa errada. E quando você tem a visão errada, o caminho se torna errado. Agora está me ocorrendo, quem já foi a Cabo
frio aqui, levanta a mão. Já foi? Já passou no Graal ali? Já passou? O Graal é um posto de gasolina, né, onde tem, como é que chama, um restaurante. Quando ele fica no meio da pista. E ele tem dois lados, não é isso? Tem dois lados. A pista que vai e a pista que vem circunda o Graal. O lado da direita é igualzinho o lado da esquerda. Igualzinho. Ele é uma coisa redonda e tem uma coisa redonda em cima. Como é que chama isso? É uma cúpula, um domo, né? Eu um dia estava voltando para Arraial, eu parei o carro ali, desci, fui lá, comi uma coxinha de galinha, tomei uma Coca-Cola, me levantei e saí. Quando eu cheguei, eu olhei, não vi o carro. Então roubaram o meu carro. Falei, roubaram o meu carro. Aí eu fui procurar o policial. Falei, policial, o que foi? Roubaram o meu carro. Ele falou, mas não é possível. Roubaram, estava aqui o carro, estava aqui agora. Qual o carro do senhor? Zafira. E eu vim comer uma coxinha de galinha, roubaram o carro. Aí o policial passou um rádio, pegou, chamaram outros, veio o pessoal vigia do posto, o dono lá, juntou aquela pequena multidão ao meu redor. Mas como é que foi? Eu deixei o carro lá, coloquei, vim aqui comer a coxinha, estou te falando. Então vamos lá para o escritório para a gente preencher direitinho, nós vamos passar um comunicado e vim. Irmãos, quando o policial perguntou para mim, o senhor estava indo para onde? Eu olhei na parede, do outro lado estava assim, direção de Niterói. Eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Quando a pergunta dele ficou, o senhor estava indo para onde? O senhor estava indo para onde? Aquilo, eu falei, meu Deus. O que eu vou fazer aqui? A vontade que me deu é de falar assim, estou passando mal! E cair e desmaiar. Está passando mal, chama um médico. Eu olhei para o cara, mas você sabe quando uma pessoa consegue ler no seu rosto? Quando eu olhei para ele, ele falou, já sei, o senhor parou do outro lado. O senhor parou do outro lado. Aí todo mundo, Aí eu olhei e falei, gente, vocês desculpem, mas não deu nem tempo. Quando eu falei, gente, vocês desculpem, já só vi costas, as pessoas indo embora. Mas todo mundo embora. Esse cara chato, maluco. Eu peguei a única coisa, entrei no carro, falei assim, meu Deus, como é que pode eu ter feito isso? Não é coisa... Não. E isso acontece, irmão, sabe por quê? Quando você confunde direção. Na sua vida, às vezes, você está no lugar errado. Se você está no lugar errado, você não vai chegar nunca no lugar certo. Não é um princípio básico? É. Se você não sabe para onde você quer ir, não vai ter direção correta para você. Eu estou na igreja, estou querendo saber para que lado eu quero ir. Eu quero ir para o lado de Deus? Quero, pastor. Eu quero ter um conhecimento do lugar onde mora Jesus. Esses caras foram lá para a casa de Jesus em Cafarnaum. Eles descobriram que Jesus era próximo. Eles se sentaram com Jesus e conversaram com Jesus. E Jesus falou para eles, escuta uma coisa. Deus quer que vocês estejam perto dele. Deus não é um Deus distante de vocês. Nós estamos realizando aquilo que João estava profetizando. Eles saíram de lá felizes, falaram assim, puxa vida, parecia tão complicado, mas é tão simples. Nós descobrimos onde Jesus mora. E é isso que Deus quer que você saia falando da igreja. Caramba, é tão simples. Eu descobri onde Jesus mora. Você vai chegar em casa e falar assim, caramba, era fácil. Todo mundo vai olhar, como é que é? Eu descobri onde Jesus mora. A pessoa vai... Por quê? Porque a sua experiência precisa estar revelada para você.
Não adianta você querer ter uma experiência de Jesus que pertença a outro. Tem que ser uma experiência sua. Amém? Você sabe para onde você está indo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você sabe para onde você está indo? Não vi você perguntar. Eu não vi. Abraão, pergunta para Paola. Pergunta. Está indo para lugar nenhum. Está aí sentada na cadeira. Como é que pode estar indo para algum lugar? Tem que estar com a visão apontada para o caminho. Irmãos, as razões da vida passam por essa certeza de saber para onde você está indo. Existem coisas que precisam ter uma referência. Se você não perder a referência, se você não tiver uma referência, você não vai entender a razão do caminho. Vou te dar um exemplo que é muito importante para a gente. Quando você pega Lucas 24:13, nessa passagem você tem a passagem de 2 discípulos de Jesus também, que estão vivendo um momento diferente. Jesus tinha sido crucificado. Esses 2 discípulos estiveram com Jesus, andando com Jesus, sabiam onde Jesus morava, ouviram a palavra de Jesus, ouviram os milagres de Jesus, sabiam tudo de Jesus. Eram verdadeiros crentes, pertenciam à igreja de Jesus. Eram crentes cristãos de carteirinha. Tinha carteirinha de membro da igreja Betesda, aqui ó. Sou da Bleia, desde criancinha. Tinham. Mas aí eles viram Jesus crucificado. Eles viram, a referência deles eram os romanos, não era Jesus. A referência deles eram os romanos. Eles falaram, eu vi os romanos matando a Jesus. Então, se eu tenho que saber para onde eu estou indo, eu tenho que saber para onde eu estou indo com uma referência daquilo que eu estou vendo. Porque senão eu perco o meu referencial. Se eu tiver, pergunta que não quer calar, se eu estiver dentro de um ônibus a 100 quilômetros, eu estou parado? Não. Tem que ter o referencial. Se eu estiver vendo Jesus crucificado, se o meu referencial é o Deus vivo que prometeu que ressuscitaria 3 dias, eu não distraio a minha atenção da cruz, eu vou ficar parado, porque eu vou aguardar o momento em que Deus vai fazer. Se eu estou passando por uma situação difícil na minha vida, se a coisa está apertada na minha vida, eu não penso em desistir, porque eu sei que o meu referencial é o Deus vivo, que no momento certo vai me dar a resposta. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. E eu tenho certeza que é assim na nossa vida. Deus tem um propósito em cima do seu propósito. Aqueles 2 estavam deixando Jerusalém no momento mais importante da vida deles. Eles perderam o referencial da palavra. Eles estavam procurando um Cristo, mas um Cristo diferente daquele da palavra. Jesus tinha mostrado para eles. Eles estavam voltando para Emaús, a 12 quilômetros de Jerusalém, e estavam perdendo a oportunidade histórica de vivenciar a presença do Deus vivo, como aquele que vem à igreja e não abre o coração para a palavra de Deus, não percebe aquilo que Deus está fazendo, e sai daqui e volta para casa, volta para Emaús e perde a oportunidade da sua vida de ter uma experiência com Deus vivo. A igreja pode dizer um amém? Essa é a verdade. Quando a gente vai visitar um doente, quando a gente vai visitar uma casa, quando você vai conversar com alguém, você está falando do Deus vivo que mudou a história humana. Nós estamos vivendo o ano de 2016 porque é contado a partir da vinda do Deus vivo. O ano 0. O ano Dominus. Por que nós contamos? Porque o marco é a presença de Deus. Aí eu venho na igreja
e não consigo perceber o meu referencial. O meu referencial tem que ser Jesus. Não tem que ser a minha casa, não tem que ser o hospital, não tem que ser a minha esposa, não tem que ser o meu marido. O meu referencial tem que ser Jesus. Eu posso estar passando por aperto, por situações que eu não consigo entender, não compreendo os teus caminhos, Senhor, mas eu vou me manter aqui, porque o meu referencial é a sua palavra, ela é que dá razão à minha vida. Não há razões lá fora que possam explicar aquilo que eu chamo de fé. Eu não posso me distanciar daquilo que o Senhor está colocando na minha frente. Por isso que é importante que você esteja aqui, na casa de Deus, na família da fé, para que você possa mostrar para Deus que você está aguardando o momento certo de fazer a coisa certa. Jesus tem que ser o centro da nossa fé. Se não for o centro da nossa fé, nada faz sentido. Se você retirar Deus da Bíblia, você não vai explicar nada na Bíblia. Irmãos, eu creio que Deus pode colocar todos os animais da face da terra nessa caixinha. Pode? Pode. Deus pode. Deus pode colocar um elefante aqui dentro? Pode. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Ele pode até colocar um cérebro na cabeça de certas pessoas aí de fora. Pode. Porque Ele é todo poderoso. Agora o sujeito lê a Bíblia e fala assim, isso não dá para acreditar. Não dá porque você está tirando fé. Você está tirando o elemento fé daí. Qual é a razão da sua vida? Qual é o sentido da sua caminhada? O meu referencial é Jesus. Se alguém está te vendo dentro do ônibus e está falando assim, você está parado, eu não estou parado, o meu referencial é o motorista. Ele está dirigindo, o ônibus está andando, eu estou dentro do ônibus. Se você olhar para a igreja, você vai falar assim, a igreja parece estar parada, não está, nós estamos caminhando, realizando aquilo que o Senhor determinou para nós. Nós estamos em viagem, nós estamos nesta arca maravilhosa, caminhamos para o reino, amém? Os nossos desafios na caminhada são motivos de desistência ou de resistência na fé. Nós estamos caminhando, irmãos. Há coisas que vão acontecendo na sua vida que parecem até tirar você do centro. Parecem brincadeiras. Você olha e fala assim, meu Deus, não é possível, cara. Não é possível que isso esteja acontecendo. E, na verdade, você começa a perceber que quanto mais você anda, a coisa, em vez de melhorar, piora. Piora. Moisés estava saindo com o povo hebreu porque Deus mandou. Ele não saiu porque ele inventou aquele povo. Moisés falava para o Senhor assim, ó, você lê em Êxodo, ele falando para Deus, fala assim, eu não chamei esse povo não. Esse povo não, é o Senhor que chamou. Povo que dá problema demais. Tem muito pastor que à noite fala isso. Senhor, é o teu povo. 4 pessoas na vigília, Senhor. 4. É o seu povo. Moisés estava assim. Como é que pode? Cada passo que você dá, a coisa piora. Você fala, ué, Moisés chegou na beira do mar. Aí o povo lá atrás, vai rolar algum manazinho bom aí pra gente, uma codorninha aí, ou nós vamos ficar aqui nesse marasmo aqui. Aí daqui a pouco só ouviram os... O faraó está vindo lá, Moisés. Você achou que o mar estava ruim, agora está pior, porque está entre o mar e o faraó. Cara, como é que você vai ter meta, vai realizar o objetivo na sua vida se as coisas se complicam? Deixa eu te falar uma coisa, só há uma forma, é deixar o extraordinário de Deus trazer resposta para a sua vida. Só isso. Pastor, será? Porque Deus vai mover o extraordinário dele para que a coisa aconteça na sua vida.
Ah, mas eu tenho umas dúvidas. Se você tem dúvida, é porque você ainda não abriu o seu coração para Jesus. Creia, creia. É preciso que eu perceba que Deus está nos acompanhando. Deus está junto de nós. Mesmo que em meio às dificuldades você tenha a impressão de estar sozinho, você não está sozinho. Pastor, deixa eu lhe falar uma coisa. Tem um cara que eu conheço lá no meu trabalho, o cara é sem vergonha, o cara é safado. Isso, e daí? Mas ele se dá bem, nada de mal acontece com ele, pastor. Ele faz as coisas dar certo. Ele arma as coisas e dá certo. Sim, e daí? Mas eu não armo e as coisas não dão certo. Sabe por quê? Já viu o cachorro bravo? Quando ele está na canela do sujeito? É uma coisa pavorosa. Você só ouve você correndo aquilo ali no seu pé. O diabo é assim. O diabo não ataca aqueles que são seus. Você não vai ver o diabo atacando essa cambada de ladrão que está aí espalhado por esse país. Sabe por quê? Porque são deles. O diabo vai tentar atacar você. Vai tentar atacar você, tirar você do foco, tirar você da visão, tirar da perspectiva. É? Quando você pega uma cena de Paulo, Paulo estava querendo chegar até Roma. O objetivo dele é chegar a Roma. Mas ele entrou num barco e ele avisou, falou assim, olha, eu acho melhor que a gente não viaje. Não viaje. Né? Mas seria melhor a gente ficar um tempo, mas o comandante disse, não, eu tenho analisado aqui todas as projeções, me garantem que vai ser uma viagem tranquila. Então tá bom. No meio do caminho, diz a palavra em Atos que o vento era contrário. O navio começou a balançar de um lado para o outro, as pessoas começaram a ficar apavoradas e começaram a jogar fora as coisas que estavam dentro do navio. Porque Paulo falou assim, eu avisei que a viagem não seria tranquila, mas fiquem calmos, porque o anjo do Senhor me falou ontem à noite que só vamos ter prejuízo do barco e não das vidas, amém? Só vai ter perda material. E foi isso que aconteceu. A gente às vezes enche o nosso coração de bens materiais, a gente se enche de orgulho, vaidade, prepotência, e quer viajar desse jeito de qualquer maneira. O homem de Deus pode falar assim, se desprenda dessas coisas, viva as coisas espirituais, mas você quer de todo jeito, até que venha a tempestade contrária, e você vai tendo que jogar essas coisas fora, esvaziando o seu coração, esvaziando a sua casa, esvaziando a sua família, para que a navegação seja leve. E aí o anjo do Senhor sussurra no seu ouvido, escuta uma coisa, fica calmo. Você só vai perder coisas materiais, porque a sua vida está nas minhas mãos, amém? Deus está caminhando com a gente. É isso que a palavra vai revelando. Deus está nos acompanhando e nos dando visão da viagem. Nos dando visão da viagem. Nenhum de nós aqui, irmãos, está viajando em direção contrária a Deus. Deus está nos dando uma oportunidade nessa noite da gente pensar, refletir e falar assim, eu quero conhecer mais onde Jesus mora. E eu estou indo para lá. Nós estamos indo para lá, irmãos. Amém? O nosso maior desafio é que nós temos de caminhar por fé. Essa é a maior dificuldade e a maior facilidade. Porque em Hebreus 11:1 a palavra diz assim, a fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas.
Em Hebreus 11, 1. Deus está definindo o que é fé. Aquilo que você vai fazer para que você possa aprimorar a sua visão. O nosso problema, presta atenção aqui no que eu vou falar para você. O nosso problema é que, segundo a palavra, a fé aprimora a minha visão. É isso que Jesus me ensina. Mas o que eu estou querendo é que a minha visão aprimore a minha fé. Eu quero ver, só vou crer se eu estiver vendo. E isso está errado. É a minha fé que aprimora a minha visão. É a minha experiência com a presença de Deus junto de mim que me faz descansar. Falar assim, eu sei que no momento certo Deus vai dar um encaminhamento. Eu sei que eu sinto, grava isso. Eu sinto neste lugar as pegadas de Deus ao redor do seu povo, amém? Eu olho para você, é como se nós estivéssemos acampados aqui, na praia de Caraí, misericórdia, daria para ser outra praia, Senhor. Na praia de Caraí, a areia lisinha e as pegadas de Jesus estão circulando por entre o seu povo. Eu vejo isso, por fé. Eu vejo que o Senhor, à medida que nós vamos passando, Ele vai devagar cumprindo as promessas que fez para a gente. Tem uma porção de gente que hoje tem motivo de sobra para comemorar as promessas que Deus está realizando na sua vida, amém? Se você tem hoje um motivo para comemorar, levanta a sua mão. Quem vai casar agora, tá, né? Aleluia, glória a Deus, Priscila está lá, olha, meu Deus do céu, Stephanie está toda ali. Vai ver que bom colocar aquele cachorrinho na cama de casal. Há muitas coisas que Deus está realizando aqui. Pastor, me desculpa, mas ainda falta. Tem muita coisa ainda. O Marco não vai dar para resistir. Marco, por exemplo, vai ser papai, sabe disso? Você pode dar um glória a Deus? Vai ser papai. Glória a Deus. Promessa que são atendidas nesse lugar. É isso aí. Deus vai fazendo, irmãos. Deus vai fazendo. Vocês, enquanto eu pregava ali, vocês estavam ouvindo o Miguel pregando. Né? Pregando, está lá. Promessa de Deus. E virão outros. Não é isso, Rodrigo? É isso aí. O Rodrigo está tomando Tagifó para dar uma encorpada. Não é isso? E vamos, irmãos, devagar Deus vai fazendo as coisas para que nós possamos nos alegrar. O que eu preciso? Eu preciso esperar no Senhor. Jesus virou para Marta e disse assim: Marta, Marta, eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Olha que Jesus bacana, que Jesus está falando para Marta. Marta, se você crer, você vai ver. Carla, se você crer, você vai ver. Igor, se você crer, você vai ver. É isso. É a capacidade de crer e não esperar o que eu quero apenas por ver. Marta estava com um irmão morto. Que ciência poderia trazer esperança para aquela mulher? Não tinha jeito. Se eu tivesse do lado dela, eu ia falar: Marta, não tem jeito não, filha. Aí, acabou. Não tem jeito. Mas não. Nós somos portadores da notícia que vem do céu, dizendo: espera no Senhor e ser forte. Espera no Senhor. A fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara que realidades não vistas
acontecerão. Irmãos, Abraão, a palavra diz, nós temos Abraão por pai da fé. Mas em Hebreus, quando você lê em Hebreus, você fica sabendo que Abraão caminhou para uma cidade que ele não sabia qual era e que nunca chegou a ver. Deus prometeu um monte de coisas para ele, mas prometeu segundo a ótica de Deus. A Jerusalém celeste foi posse dele. Pastor, e agora? Agora, aprenda a fazer a sua parte. Sabe qual é a sua parte? Atender o chamado que Jesus está fazendo para você hoje. Vem e vê. Jesus não quer apenas falar para você quem Ele é. Jesus não quer que eu fale para você, com teses de teologia, quem Jesus é. Porque isso você sabe. Você sabe a história de Jesus. O que Jesus está falando para você hoje é: vem e vê. Vem e experimenta e descobre onde eu estou. Mas isso precisa de busca. Precisa de busca. Por que que às vezes nós não crescemos espiritualmente? Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. O meu maior medo na igreja é que as pessoas não percebam as maravilhas que Deus está realizando. É ter visão espiritual. O meu maior medo é que as pessoas se acomodem, achando que isso aqui é tudo. Achando que o louvor é o que está aqui. O louvor é o que está aqui. O louvor que me alegra é eu sentir a presença do Senhor falando aqui ao meu coração. O que me alegra é chegar em casa e descobrir que Deus está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Jesus está falando assim: vem e vê, descobre quem eu sou e experimenta quem Deus é. Através da oração, através da leitura da palavra. Todos os dias quero ler a palavra. Irmãos, nós somos uma sociedade privilegiada. Nós temos esse objeto aqui, que é uma invenção do século 21. Você coloca um monte de coisa aqui dentro, mas do que é mais importante, tem uma Bíblia aqui dentro. Tem uma Bíblia aqui dentro. Você pode falar assim: no meu também. A Bíblia. Mas eu vou falar uma coisa para você. Das 30 vezes que eu ligo, pelo menos 28 é para consultar o WhatsApp e não a Bíblia. Percebe? Estou falando de mim. Das 30 vezes que eu ligo, é para ver outras coisas que não seja a palavra de Deus. Como é que eu quero descobrir onde Deus mora, se eu não sei se eu tenho disponibilidade para caminhar até lá? Eu tenho que ter disponibilidade. Irmãos, vou falar, estou com 56 anos bem vividos. Pode dar um glória a Deus? Porque eu vejo aqui pessoas mais novas, já estão com problema de coluna, problema de perna, todo. Né, Dalton? Não é isso? Louvo a Deus por tudo que Ele tem me oferecido em descobertas espirituais e creio que eu tenho aqui companheiros que vivenciam a mesma coisa. O meu maior medo, o meu maior receio, é que essas palavras não alcancem o seu coração. Meu maior receio é que essas palavras não alcancem o seu coração. Disponibilidade de que você tenha para abrir mão da bagagem que você está trazendo, porque nós estamos vivendo uma verdadeira tempestade. Vivemos uma tempestade, tsunami de coisas acontecendo, o barco quase vai à deriva, a tempestade vai e nós vamos todo mundo... Oh! O meu medo é que não haja fé para confiar.
João Wesley saiu da Europa para evangelizar. Ele pertencia à igreja anglicana. Ele tinha feito teologia nas melhores escolas. Ele estava viajando para a América do Norte para evangelizar os índios. Ele estava num barco, irmãos, vestido como sacerdote anglicano, com aquela coisinha aqui, todo bacaninha. Dentro do barco estava um grupo de malucos chamado morávios. Sabe quem eram os morávios? Os morávios viviam numa região perto da Alemanha e eram o que nós chamamos de hoje dos crentes. Canelinha de fogo. A tempestade bateu no barco, começou a sacudir, o comandante estava desesperado. Quando o João Wesley olhou, os morávios estavam na chuva, falando, glória a Deus pela chuva, aleluias, Deus seja louvado, e cantavam hinos, e pulavam. João Wesley falou assim, como é que é? Como é que é isso? E ele se alegrava, o barco quase caindo, o João Wesley, eu vou morrer, e ele, glória a Deus, não vou morrer, vai todo mundo para o céu. Uma vez eu fui dar uma carona para 3 senhoras, nós estávamos indo para um encontro lá em Campos. Nós estávamos atrasados, eu estava correndo muito, uma senhora falou assim, irmão, você está correndo muito. Eu falei, irmã, fica tranquila, se o carro capotar e a gente morrer, a gente vai para o céu. Mas eu não tenho tanta certeza, é melhor diminuir. É melhor diminuir. Irmãos, João Wesley conta isso na história dele. Ele olhou e falou assim, eu quero ter a fé desses morávios. Ele foi lá para os Estados Unidos, a missão dele foi um fracasso. Ninguém se convertia porque nem ele era convertido. Até que um dia ele estava numa congregação pequena e leram o livro de Romanos. E ele conta que ele sentiu o coração dele esquentando e um grande amor por Deus sendo gerado ao seu coração. E ele falou, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para pregar o evangelho, salvar almas, fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Ali houve conversão. A conversão não veio com o seminário, a conversão não veio com o estudo, a conversão não veio com a igreja, a conversão veio com o encontro pessoal com Jesus. É quando Jesus fala, vem e vê, e você vai. É aí que há transformação de vida. Só há verdadeira conversão se houver transformação de vida. Amém? Que você possa atender o chamado do Senhor para a sua vida. Eu quero encerrar, irmãos. Nós ainda estamos muito presos a modismos, a mimimi, né? Fala assim, mimimi, tem uma menina lá no trabalho que fala, é mimimi, né? Agora eles estão mandando para a gente uma coisa assim, o pastor Silas Malafaia vai fazer agora uma coisa, porque tem um negócio de um chip, alguém já recebeu isso? Já recebeu, né? Vai receber um chip, porque o chip é assim, o chip é achado. Deixa eu falar uma coisa. Pergunta para mim se eu estou interessado nesse chip. Nem um pouco. Nem um pouco. Eu estou interessado em pregar a palavra de Deus, porque o meu coração descansa no Senhor, porque eu tenho feito aquilo que o Senhor tem esperado de mim. Amém, igreja? Eu não sei a hora que Deus vai voltar. Pode ser que exploda agora. Eu olho para o céu e falo, Jesus está voltando. Pode ser que faça assim, pum! Não quero isso não, mas eu creio que todos nós vamos. Mas aí o isoladozinho fica sentadinho no banco e vai, passou? Gente, cadê o Flávio? Cadê o Flávio? Ué, parou lá, né? Sumiu todo mundo. Não quero isso, mas pode acontecer. Mas eu me preocupo com isso? Não, porque a palavra diz assim, olha, Mateus 24, 36, e eu quero encerrar com isso.
Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Deixa eu te falar, nem o Silas Malafaia. Porque ele também não está produzindo isso não. Isso é história de crente que fica jogando essas coisas na internet e estão banalizando a palavra de Deus. Não tem fundamento nenhum para estar fazendo isso. E aí Marcos 13:10 a palavra diz: contudo, é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado para todas as nações. Igreja, vamos então evangelizar, porque só volta Jesus depois que houver uma evangelização massiva no mundo todo. A nossa preocupação tem que ser falar para todo mundo: olha, abra o teu coração para descobrir onde Jesus mora, o que Jesus quer. Abra a tua casa para que Jesus possa entrar lá, para que a sua vida seja transformada, para que você seja batizado com o Espírito Santo, para que você comece a ser um instrumento de fogo nas mãos do Espírito Santo de Deus, para que você comece a perceber que as coisas que estão aí fora não são referências para nós. O ônibus de Deus está andando, irmãos. Ainda que você ache que nós estamos parados, pastor, eu acho que a gente está parado, você está pensando bobagem. O nosso referencial é Jesus. O mundo jaz no mal, está tudo doido aí fora, guerras, mortes, doenças, enfermidades, um mar bravio está sacudindo tudo, e nós estamos aqui dizendo o seguinte: está tudo muito bom, tudo sob o controle de Deus, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nós vamos cantar um hino agora, eu creio naquilo que Deus está falando para a sua igreja hoje. Glória a Deus. Bom estar aqui na presença do Senhor, amém? Você sabe para onde você está indo?